Ela tinha o vestido mais simples da festa, o olhar mais ingênuo do salão, e o sorriso mais verdadeiro que ele já tinha visto na vida. Ele era temido, respeitado, intocável. Mas quando seus olhos encontraram os dela, tudo parou. Ela era uma virgem, inocente. Ele, um milionário mais velho e solitário. E naquela noite marcada para ser apenas um jantar, ela ficou. Mas não da forma que ele esperava. Ela ficou dentro dele, para sempre. Uma jovem pura que nunca conheceu o amor. Um homem marcado por decepções, que já não acreditava mais nele. E uma noite que mudou tudo. Curta se você acredita que um olhar pode mudar um destino. Comente. Você já amou alguém que parecia inalcançável? O vento frio cortava o rosto de Beatriz, enquanto ela observava o caixão de sua avó descer lentamente à terra. As lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto delicado, marcando a solidão que agora seria sua única companheira. Com apenas 19 anos, ela se via completamente sozinha no mundo, sem direção, sem amparo, apenas com as memórias do internato Santa Clara e o amor incondicional de Dona Matilde, que agora partia para sempre. O pequeno apartamento onde vivera com a avó seria vendido para pagar as dívidas do tratamento. Entre as contas espalhadas pela mesa da cozinha, Beatriz encontrou um envelope ainda fechado. Suas mãos tremeram ao abrir o papel timbrado com um elegante logo em dourado. Del Valle Enterprises. Prezada senhorita Santos, em resposta à candidatura de sua avó para a vaga de governanta, gostaríamos de convidá-la para uma entrevista em nossa residência. Beatriz franziu a testa confusa. Sua avó nunca mencionara ter se candidatado a um emprego. O endereço indicado ficava no bairro mais exclusivo da cidade. Uma mansão imponente, cercada por muros altos, e um jardim que parecia saído de um conto de fadas, vestindo seu único conjunto social, uma saia lápis preta simples e uma blusa branca de botões que comprara para a formatura do internato. Beatriz atravessou os portões de ferro forjado. Suas mãos suavam, apertando a pequena bolsa onde guardava seus documentos. A governanta que a recebeu, senhora Martinez, tinha um olhar severo que a lembrava das freiras do internato. O senhor Del Valle a aguarda no escritório, anunciou, conduzindo-a por corredores decorados com obras de arte que faziam seus olhos arregalarem de espanto. Foi quando ela o viu pela primeira vez. Caio Del Valle estava de costas para a porta, observando a cidade através de uma parede inteira de vidro. Alto, ombros largos perfeitamente delineados pelo terno italiano feito sob medida, cabelos grisalhos nas têmporas que só acentuavam sua presença magnética. Quando ele se virou, Beatriz sentiu o ar fugir de seus pulmões. Os olhos dele, de um azul profundo e penetrante, a analisaram por longos segundos. Um meio sorriso, quase imperceptível, curvou seus lábios. Senhorita Santos, sua voz grave preencheu o ambiente. Não era exatamente você que eu esperava. Beatriz sentiu suas bochechas queimarem. Perdão, senhor. Encontrei a carta endereçada à minha avó Matilde Santos. Ela faleceu há 3 dias. Algo passou pelos olhos dele. Compreensão, talvez pena, mas foi tão rápido que ela poderia ter imaginado. Sente-se. Ele indicou uma poltrona de couro. Sua avó trabalhou para minha família há muitos anos, antes de se aposentar para cuidar de você. Ele revelou, servindo-se de um copo de uísque. Quando soube que ela precisava de ajuda financeira, ofereci recontratá-la. O coração de Beatriz apertou. Sua avó nunca mencionara essa história. Sempre tão orgulhosa, provavelmente não queria preocupá-la com problemas financeiros. Mas já que está aqui, ele a estudou novamente, seus olhos azuis penetrantes como se pudessem ler. Sua alma. Talvez possamos fazer um acordo diferente. Beatriz endireitou-se na poltrona, tentando parecer mais segura do que se sentia. Que tipo de acordo, senhor? Caio caminhou até ela, seus passos ecoando no piso de mármore. Parou a poucos centímetros, seu perfume amadeirado invadindo os sentidos dela. Preciso de uma assistente pessoal, alguém que organize minha agenda, acompanhe-me em eventos sociais, cuide da casa. Mas eu não tenho experiência. Ela interrompeu, logo mordendo o lábio, arrependida de sua ousadia. Para sua surpresa,
Ele sorriu. Um sorriso verdadeiro dessa vez, que transformou completamente seu rosto austero. Experiência pode ser adquirida. Senhorita Santos, o que procuro é algo mais raro. Ele se afastou, voltando a contemplar a cidade através do vidro. Sou um homem ocupado, solitário e, admito, um tanto cético quanto ao amor. Os anos me ensinaram que tudo tem um preço, que pessoas sempre querem algo em troca. Virando-se novamente para ela, sua expressão era intensa, quase vulnerável. Eu não quero uma profissional, Beatriz. Quero alguém que me faça acreditar no amor de novo, nem que seja só por uma noite. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Beatriz sentia seu coração martelando contra as costelas, suas mãos tremendo levemente sobre o colo. Eu não entendo exatamente o que o senhor está propondo. Caio se aproximou novamente, desta vez sentando-se na poltrona ao lado dela. Estou propondo um acordo. Você trabalha para mim, vive aqui na mansão, tem todas as suas despesas pagas, incluindo estudos, se desejar. Em troca, ele fez uma pausa, seus olhos fixos nos dela. Você me permite tentar encontrar em você o que perdi há muito tempo, a capacidade de sentir. Beatriz engoliu em seco, sua mente girando com as implicações daquela proposta. O senhor quer que eu finja gostar do senhor? Não, ele respondeu imediatamente, sua voz firme. Quero que seja verdadeira, completamente verdadeira. Sua inocência, Beatriz, é o que me atraiu desde o momento em que você entrou por aquela porta. Não quero que finja nada. Quero apenas a chance de descobrir se ainda existe algo real neste mundo de aparências. Ela deveria estar chocada. Deveria se sentir ofendida, deveria levantar-se e sair correndo dali. Mas algo na vulnerabilidade escondida por trás daquela proposta a tocou profundamente. Este homem poderoso, rico, respeitado, estava expondo sua solidão a uma completa estranha. E se não der certo? Ela perguntou, sua voz apenas um sussurro. Então você sai daqui com um excelente salário, referências profissionais e a garantia de seus estudos pagos. Ele respondeu simplesmente. Não estou pedindo nada que você não queira dar livremente, Beatriz. Estou apenas oferecendo uma chance para nós dois. Ela deveria dizer não. Toda sua educação no internato gritava para que recusasse. Mas ao olhar nos olhos dele, Beatriz viu algo que a fez hesitar. Não era luxúria, não era manipulação, era esperança. Uma esperança tão frágil que parecia prestes a se quebrar. O senhor promete que respeitará meus limites? Ela perguntou, surpreendendo a si mesma com a força em sua voz. Caio se levantou estendendo a mão para ela. Você dita as regras, Beatriz. Eu só peço uma chance de provar que nem tudo nessa vida tem um preço. Com o coração aos saltos e a consciência dividida entre o medo e a curiosidade, Beatriz aceitou sua mão. Os dedos dele eram quentes, fortes, seguros, e naquele momento, enquanto suas mãos se tocavam pela primeira vez, algo indefinível passou entre eles. Ele ofereceu o mundo, em troca da única coisa que ainda era dela, sua verdade. Aceito, ela disse, sua voz tremendo levemente, mas com uma condição. As sobrancelhas dele se arquearam em surpresa. E qual seria? O senhor também precisa ser verdadeiro comigo. Por um momento Caio pareceu desconcertado. Então, lentamente, um sorriso genuíno iluminou seu rosto. Acho que você vai ser muito mais interessante do que eu imaginava, senhorita Santos. Naquela tarde, enquanto assinava o contrato mais estranho de sua vida, Beatriz não sabia que estava também assinando seu destino. Um destino que começava com uma proposta irrecusável, mas terminaria. Bem, ela ainda descobriria como terminaria. O que ela sabia enquanto observava Caio Del Valle organizar sua mudança para a mansão, ainda naquele dia, era que sua vida nunca mais seria a mesma. E talvez, apenas talvez, ela pudesse ser exatamente o que aquele homem solitário precisava. Uma chance de acreditar no amor novamente. A primeira semana na mansão Del Valle passou como um sonho nebuloso para Beatriz. Cada manhã ela acordava em seu novo quarto, maior que o antigo apartamento inteiro, temendo que tudo fosse desaparecer. O closet, antes vazio,
agora transbordava, com roupas que apareciam misteriosamente. Vestidos, sapatos, acessórios, todos com etiquetas de grifes que ela só conhecia por revistas. Mas não eram os presentes que a intrigavam. Era ele. Caio Del Valle era um enigma que ela não conseguia decifrar. Nos primeiros dias ele manteve distância. Comunicava-se através de bilhetes deixados com a governanta, mensagens no celular novo que havia lhe dado ou breves encontros nos corredores da mansão. Seus olhares, no entanto, a seguiam constantemente. Beatriz podia senti-los mesmo quando ele não estava por perto. Foi numa terça-feira chuvosa que algo mudou. Beatriz estava na biblioteca, organizando a agenda digital dele conforme as instruções recebidas, quando a porta se abriu silenciosamente. Caio entrou, os cabelos levemente úmidos da chuva, a gravata afrouxada. Parecia cansado, vulnerável de uma forma que ela nunca tinha visto. Não precisa sair, ele disse quando ela fez menção de se levantar. Continue seu trabalho. Mas em vez de ignorá-la como normalmente fazia, ele caminhou até a estante mais próxima, dedos longos deslizando pelas lombadas dos livros. Você gosta de ler, Beatriz? A pergunta a pegou de surpresa. Era a primeira vez que ele iniciava uma conversa pessoal. Sim, senhor. No internato, livros eram minha única companhia nas horas livres. Algo passou pelos olhos dele. Uma sombra de reconhecimento. Talvez. Solidão nem sempre é ruim, ele murmurou, mais para si mesmo que para ela. Às vezes é o único lugar onde podemos ser verdadeiros. Beatriz sentiu seu coração acelerar. Era isso, a solidão que via nos olhos dele, que ecoava em cada cômodo vazio desta mansão imensa. Não era a solidão de quem está só, era a solidão de quem se esconde. O senhor também se sente sozinho? As palavras escaparam antes que pudesse contê-las. Caio virou-se para ela, seu olhar intenso fazendo-a prender a respiração. Por um momento pareceu que ele não responderia. Então, surpreendendo-a novamente, sentou-se na poltrona ao lado de sua mesa. Sabe por que escolhi você, Beatriz? Sua voz estava diferente, mais suave, quase íntima. Porque quando você entrou naquele escritório, não vi ambição nos seus olhos. Vi medo, sim, confusão, claro, mas principalmente vi verdade. Ele se inclinou para a frente, cotovelos apoiados, nos joelhos. Você não tenta me impressionar, não finge interesse nas minhas histórias de negócios, não tenta me seduzir com sorrisos ensaiados. Você simplesmente é. Beatriz sentiu suas bochechas queimarem. Talvez eu só não saiba fingir, senhor. Tá exatamente. Ele sorriu, aquele sorriso raro que transformava seu rosto. E é por isso que você é perigosa. Perigosa? Ela ecoou confusa. Sim. Ele se levantou, aproximando-se dela. Porque você me faz querer ser verdadeiro também. O ar entre eles ficou denso, carregado de algo indefinível. Beatriz podia sentir o perfume dele, uma mistura de sândalo e chuva. Seus dedos formigavam com vontade de tocar a gravata torta, de ajeitar aquele pequeno detalhe que o fazia parecer mais humano. Jante comigo hoje, ele pediu subitamente. Não era uma ordem como as outras instruções que ela recebia. Era um pedido, quase uma súplica. Sim, ela respondeu sem hesitar. O jantar foi servido na varanda coberta, o som da chuva criando uma bolha de intimidade ao redor deles. Beatriz observava, fascinada, enquanto Caio relaxava aos poucos. Ele falou sobre sua infância, sobre os pais ausentes, sobre a pressão de herdar um império aos 25 anos. Nunca tive tempo para ser jovem, ele confessou, girando a taça de vinho. Quando outros estavam descobrindo o amor, eu estava aprendendo a ser implacável. E nunca se apaixonou? Seus olhos encontraram os dela sobre a mesa. Uma vez, Helena. Ela era deslumbrante, inteligente, perfeitamente adequada para ser uma senhora Del Valle. O que aconteceu? Descobri que ela tinha um acordo com o meu maior concorrente. Cada segredo meu valia alguns milhares em sua conta bancária. Beatriz sentiu seu coração apertar. Sinto muito. Não sinta, ele deu de ombros.
mas ela podia ver a dor antiga em seus olhos. Foi uma lição valiosa. Amor é um luxo que homens como eu não podem se dar ao luxo de ter. Não acredito nisso, ela disse, surpreendendo a ambos com sua firmeza. O Senhor não construiu todo este império sendo covarde. Por que tem tanto medo de tentar novamente? O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Caio a encarava como se a visse pela primeira vez, uma mistura de choque e admiração em seu rosto. Desculpe, ela murmurou, percebendo tarde demais sua ousadia. Não deveria ter dito isso. Não, ele a interrompeu, sua voz rouca. Não peça desculpas por ser sincera. É refrescante. Nos dias que se seguiram, algo mudou entre eles. Caio começou a trabalhar mais em casa, instalando-se na biblioteca, enquanto ela organizava seus compromissos. Às vezes, pegava-a observando-o e sorria, aquele sorriso discreto que parecia reservado só para ela. Ele nunca a tocava, mas sua presença a envolvia como uma carícia invisível. Estava nos olhares demorados, nos silêncios confortáveis, na forma como seu corpo inteiro parecia gravitar na direção dela, quando estavam no mesmo ambiente. Numa noite, enquanto ela digitava relatórios, ele quebrou o silêncio. Por que você aceitou minha proposta, Beatriz? Ela parou de digitar, pensando cuidadosamente na resposta. Porque vi algo nos seus olhos naquele dia. Algo que me fez pensar que talvez o senhor precisasse tanto de salvação quanto eu. Caio se levantou abruptamente, caminhando até a janela. Sua silhueta recortada contra o céu noturno parecia carregada de tensão. Não sou um homem bom, Beatriz. Não sou alguém que precise ser salvo. Não, ela concordou suavemente. O senhor é alguém que precisa se permitir ser encontrado. Ele se virou lentamente, seus olhos brilhando na penumbra. Você não tem ideia do que faz comigo, tem? Cada palavra sua é como uma fenda no muro que levei anos para construir. Beatriz sentiu seu coração disparar. E isso é ruim? É aterrorizante, ele admitiu, sua voz um sussurro rouco, porque pela primeira vez em 15 anos estou considerando deixar alguém entrar. Naquela noite, antes de se recolher, ele parou na porta da biblioteca. Beatriz? Sim? Obrigado por ficar. As palavras eram simples, mas carregavam o peso de uma confissão. Ela entendeu então que não era apenas um acordo entre eles. Era uma chance de provar que nem todo amor precisa machucar, que nem toda verdade precisa destruir. Deitada em sua cama, horas depois, Beatriz percebeu que estava perigosamente próxima de se apaixonar por seu misterioso empregador. Ele não a tocava, mas a atravessava por inteiro com cada olhar, cada palavra não dita, cada silêncio carregado de possibilidades. E talvez, apenas talvez, fosse exatamente isso que ambos precisavam. Alguém que pudesse ver além das cicatrizes, alguém que não tivesse medo de amar um coração fechado em uma jaula de ouro. O convite chegou numa manhã de outono, trazendo consigo a mudança que nenhum dos dois esperava. Letras douradas em papel negro anunciavam o evento beneficente mais importante do ano. Beatriz observou Caio examinar o envelope com uma expressão fechada, seus dedos tamborilando inquietos sobre a mesa de mogno do escritório. Não posso faltar, ele murmurou, mais para si mesmo que para ela. Seus olhos encontraram os dela através da mesa. Não posso ir sozinho. O coração de Beatriz falhou uma batida. Durante os 2 meses em que trabalhara para ele, jamais haviam aparecido juntos em público. Ela era sua sombra eficiente, organizando sua vida nos bastidores, mantendo aquela estranha intimidade protegida pelas paredes da mansão. O senhor quer que eu encontre uma acompanhante adequada? Ela ofereceu, ignorando o aperto em seu peito. Caio se levantou, caminhando até ela com aquela elegância felina que o caracterizava. Não, sua voz saiu mais rouca que o normal. Quero que você vá comigo. O ar entre eles ficou denso, carregado de possibilidades não ditas. Eu não saberia como me comportar num evento assim, ela confessou, sentindo as bochechas queimarem. Seja você mesma, ele respondeu simplesmente, seus dedos roçando levemente o queixo dela, o primeiro toque deliberado entre eles. É tudo o que sempre pedi, não é?
O toque, mesmo breve, deixou um rastro de fogo em sua pele. Beatriz sentiu sua respiração acelerar, consciente da proximidade dele, do perfume amadeirado que a envolvia como uma carícia invisível. As pessoas vão falar, ela sussurrou. Deixe que falem. Havia algo feroz em seus olhos agora. Estou cansado de me importar com o que pensam. A semana que antecedeu o evento passou num borrão de preparativos. Uma estilista veio à mansão com dezenas de vestidos, mas foi Beatriz quem escolheu. Um modelo simples em seda azul noite que fluía como água ao redor de seu corpo. Quando se olhou no espelho na noite do evento, mal reconheceu a jovem que a encarava de volta. Seu cabelo castanho, normalmente preso num coque discreto, caía em ondas suaves pelas costas. A maquiagem, leve e natural, apenas realçava seus olhos cor de mel e seus lábios rosados. Ela parecia etérea. O som de passos a fez virar. Caio estava parado à porta de seu quarto, magnífico em seu smoking negro. Mas não foi sua elegância que a fez prender a respiração. Foi seu olhar. Ele a observava como se ela fosse uma aparição, algo precioso e irreal. Você estás... Ele começou, sua voz falhando pela primeira vez desde que o conhecera. Você está deslumbrante. Beatriz sentiu o rubor subir por seu pescoço. Obrigada, sussurrou, ajeitando nervosamente o vestido. Espero não envergonhar o senhor. Em 3 passos, ele estava diante dela. Suas mãos grandes emolduraram seu rosto com uma delicadeza surpreendente. Olhe para mim, pediu, sua voz grave fazendo algo dentro dela tremer. Você nunca poderia me envergonhar. Você é perfeita. O momento entre eles se estendeu, elétrico e perigoso. Por um instante, Beatriz pensou que ele iria beijá-la. Seu corpo inteiro ansiava por isso, por esse primeiro toque de seus lábios. Mas Caio se afastou, oferecendo-lhe o braço com um sorriso contido. O salão do evento era deslumbrante, decorado com milhares de orquídeas brancas e luzes douradas. Beatriz sentiu os olhares curiosos assim que entraram. O poderoso Caio Del Valle com uma desconhecida em seu braço. Os cochichos o seguiam como uma onda. Quem é ela? Deve ser uma modelo. Não. Ouvi dizer que é sua assistente. Uma assistente? Ora, sabemos bem o que isso significa. Caio a conduziu através do salão com uma mão firme em sua cintura, como se quisesse protegê-la dos olhares e comentários. Mas foi sua reação aos sussurros maldosos que a surpreendeu. Ele a apresentava a todos como Beatriz Santos, minha acompanhante, com um orgulho na voz que fazia seu coração disparar. Durante o jantar, sentada ao lado dele na mesa principal, Beatriz observou fascinada como Caio comandava a atenção de todos. Ele era carismático, poderoso, mas havia algo diferente em seu comportamento esta noite. Seus olhos constantemente buscavam os dela, como se precisasse se certificar de que ela ainda estava ali. Foi durante a valsa que tudo mudou. As primeiras notas de Moon River encheram o salão, e antes que ela percebesse, estava nos braços dele. Caio a conduzia com uma graça natural, seus corpos se movendo em perfeita sintonia. Onde aprendeu a dançar assim? Ele perguntou, sua voz um murmúrio junto ao seu ouvido. No internato, ela respondeu, tentando ignorar os arrepios que sua proximidade causava. As freiras insistiam que uma dama deveria saber dançar. Deveria agradecê-las. Ele sorriu, girando-a suavemente. Quando a trouxe de volta, seus corpos estavam ainda mais próximos. Você é cheia de surpresas, Beatriz Santos. A música mudou para algo mais lento, mais íntimo. Outros casais se juntaram a eles na pista, mas Beatriz mal os notava. Todo o seu mundo havia se reduzido a este momento. O calor do corpo de Caio contra o seu, o ritmo de seus corações, a eletricidade que parecia dançar entre eles. Por quê? Me trouxe esta noite? Ela perguntou, sua voz apenas um sussurro. Ele a fitou longamente antes de responder. Porque não conseguia mais suportar a ideia de esconder o que está acontecendo entre nós. E o que está acontecendo entre nós? Caio a puxou ainda mais para perto, seus lábios roçando seu ouvido. Você sabe o que está acontecendo. Sente da mesma forma que eu.
Esta gravidade impossível de resistir. Beatriz fechou os olhos, deixando-se levar pela sensação de estar em seus braços. Tenho medo, admitiu. Do quê? De não ser suficiente. De não ser o que você precisa. Ele parou de dançar abruptamente, suas mãos segurando o rosto dela com urgência. Olhe para mim, pediu, sua voz rouca de emoção. Você é mais do que suficiente. É mais do que eu jamais sonhei merecer. O mundo ao redor deles desapareceu. Não havia mais música, nem olhares curiosos, nem cochichos maldosos. Havia apenas este momento, esta verdade crua entre eles. Vamos embora daqui, ele sussurrou. A viagem de volta à mansão foi feita em um silêncio carregado de expectativa. A chuva começara a cair, transformando as luzes da cidade em borrões dourados através dos vidros do carro. Beatriz podia sentir cada fibra de seu corpo vibrando com a consciência da presença dele ao seu lado. Quando chegaram, a mansão estava silenciosa e escura. Apenas o fogo da lareira na biblioteca ainda ardia, como se os esperasse. Foi para lá que seus passos os levaram, guiados por uma força maior que eles mesmos. Parados diante do fogo, seus corpos próximos, mas ainda não se tocando, Beatriz sentiu todo o peso deste momento. As chamas dançavam nos olhos de Caio, revelando uma vulnerabilidade que ela nunca havia visto antes. Eu tenho medo também, ele confessou, sua voz baixa e intensa. Medo de não saber mais como amar. Medo de machucar você com minhas sombras. Beatriz deu um passo em sua direção, suas mãos encontrando o rosto dele com uma coragem que não sabia possuir. E eu tenho medo de não ter sombras suficientes para compreender as suas. A noite não começou com um beijo, ele murmurou. Suas mãos, encontrando a cintura dela. Começou com coragem. Seus rostos se aproximaram lentamente, a respiração de ambos acelerada. Não havia mais volta agora. Não havia mais contrato, nem acordo, nem regras. Havia apenas este momento, esta verdade, este salto de fé. Você tem certeza? Ele perguntou, seus lábios a milímetros dos dela. Como resposta, Beatriz eliminou a distância entre eles. Seus lábios se encontraram com a suavidade de uma primeira neve, testando, explorando, descobrindo. E então, como uma represa que se rompe, a gentileza deu lugar à urgência. O beijo se aprofundou. Anos de solidão e medo se dissolvendo no calor deste encontro. As mãos dele em sua cintura, as dela em seus cabelos, seus corpos se moldando um ao outro como se tivessem sido feitos para este momento. Quando finalmente se separaram, ofegantes, algo havia mudado irrevogavelmente entre eles. Não eram mais patrão e empregada, não eram mais um acordo comercial. Eram apenas um homem e uma mulher, descobrindo que às vezes o amor chega não com fogos de artifício, mas com a quieta certeza de um amanhecer. Fique, ele sussurrou contra seus lábios. Não esta noite, não para isso, mas fique, na minha vida, no meu coração. E ali, nas primeiras horas daquela madrugada chuvosa, Beatriz entendeu que algumas noites não podem ser planejadas. Algumas noites simplesmente acontecem, mudando o curso de duas vidas para sempre. O amanhecer encontrou Beatriz ainda acordada, revivendo cada momento da noite anterior em sua mente. O toque dos lábios de Caio ainda queimava nos seus, como uma marca invisível que havia mudado tudo. Suas mãos tremiam levemente enquanto se arrumava, consciente de que não poderiam mais fingir que nada havia mudado entre eles. A mansão parecia diferente naquela manhã, mais viva, mais real, como se o beijo tivesse quebrado algum encanto que mantinha tudo em suspensão. Quando desceu para o café, seu coração quase parou. Caio já estava lá, impecável em seu terno grafite, uma xícara de café esquecida entre suas mãos. Seus olhos se encontraram, e o mundo pareceu girar mais devagar. Bom dia, ele disse, sua voz rouca fazendo algo dentro dela vibrar. Não havia formalidade agora, não havia distância profissional. Havia apenas aquela eletricidade palpável entre eles. Bom dia, ela respondeu, sentando-se na cadeira que ele puxou para ela, mais próxima que o habitual.
O café da manhã transcorreu num silêncio carregado de promessas não ditas. Seus dedos se roçaram quando ela passou a cesta de pães, e o simples contato foi suficiente para fazer seu coração disparar. Havia uma nova intimidade no ar, delicada como teia de aranha, forte como aço. Preciso ir ao escritório. Ele finalmente quebrou o silêncio. Mas quero que jante comigo esta noite. Apenas nós dois. Não era um pedido, nem uma ordem. Era uma promessa. O dia se arrastou com uma lentidão torturante. Beatriz tentou se concentrar em suas tarefas, mas cada minuto parecia carregado de antecipação. Às 5 da tarde, uma caixa chegou para ela. Dentro, um vestido de seda cor de champanhe que parecia ter sido feito para sua pele. Junto, um bilhete na caligrafia elegante de Caio. Para a noite que mudará tudo. Quando o sol começou a se pôr tingindo o céu de rosa e ouro, Beatriz estava pronta. O vestido abraçava suas curvas como uma segunda pele. Seus cabelos caíam em ondas soltas pelas costas e seu coração batia num ritmo que misturava medo e desejo. A porta de seu quarto se abriu suavemente e lá estava ele. Caio havia trocado o terno do trabalho por uma camisa branca e calça escura, os primeiros botões desfeitos, revelando a pele bronzeada do pescoço. Seus olhos percorreram o corpo dela com uma intensidade que fez seu sangue ferver. Você está... Ele começou, sua voz falhando pela primeira vez. Não existem palavras. Ele estendeu a mão para ela, e Beatriz a aceitou sem hesitar. O toque de seus dedos enviou arrepios por sua espinha. Ele a conduziu pelos corredores da mansão até chegarem à varanda principal, e ela perdeu o fôlego. O espaço havia sido transformado. Centenas de velas flutuavam em taças de cristal, criando uma atmosfera mágica. Uma mesa íntima para dois estava posta, flores brancas e cristais refletindo a luz dourada. Ao fundo, as primeiras estrelas começavam a pontilhar o céu aveludado. Caio. Ela sussurrou, emocionada com o cuidado em cada detalhe. Ele a puxou gentilmente para seus braços, uma mão em sua cintura, a outra acariciando seu rosto. Queria que esta noite fosse perfeita, confessou, porque você merece perfeição. O jantar foi servido. Pratos elaborados que ela mal notou, hipnotizada pelos olhos dele, pela forma como suas mãos se buscavam sobre a mesa, pela eletricidade que parecia dançar entre eles. Foi quando a sobremesa chegou que ele finalmente falou o que estava em seu coração. Sabe o que mais me assusta em você, Beatriz? Sua voz estava rouca, íntima. Não é o quanto você me faz querer, é o quanto você me faz querer ser melhor. Ela sentiu lágrimas se formarem em seus olhos. Você já é incrível do jeito que é. Não. Ele balançou a cabeça, seus dedos entrelaçando os dela sobre a mesa. Eu era vazio antes de você. Vivia num mundo de números e contratos, onde tudo tinha um preço. Você... Sua voz falhou. Você me mostrou que algumas coisas são impagáveis. A música começou a tocar suavemente, as mesmas notas de Moon River que haviam embalado sua dança na noite anterior. Caio se levantou, estendendo a mão para ela. Eles dançaram sob as estrelas, seus corpos mais próximos que antes, suas respirações se misturando. Cada movimento era uma carícia, cada olhar uma confissão. Tenho algo para você, ele murmurou contra seu ouvido, fazendo-a estremecer. Do bolso, tirou uma delicada corrente de ouro com um pingente de esmeralda, a mesma cor dos olhos dele. Para que você sempre se lembre desta noite, disse, colocando-a em seu pescoço com dedos gentis. O toque de seus dedos em sua nuca fez Beatriz fechar os olhos, seu corpo inteiro vibrando com o contato. Quando os abriu novamente, encontrou o rosto dele a centímetros do seu. Posso beijar você? Ele perguntou, sua voz um sussurro rouco. Como resposta, ela eliminou a distância entre eles. Este beijo foi diferente do primeiro. Não havia mais hesitação, não havia mais medo. Havia apenas desejo, verdade e uma certeza que transcendia palavras. As mãos dele deslizaram por suas costas, trazendo-a para mais perto. Ela podia sentir seu coração batendo contra o dela, seu corpo forte tremendo levemente com a intensidade do momento. Beatriz,
Ele sussurrou contra seus lábios. Eu preciso que você tenha certeza, porque se continuarmos, não há volta. Ela se afastou apenas o suficiente para olhar em seus olhos. Eu nunca tive tanta certeza de algo em minha vida. Foi como se suas palavras tivessem quebrado a última barreira entre eles. Caio a tomou nos braços como se ela não pesasse nada, carregando-a através da mansão até seu quarto, um santuário em tons de azul e prata que ela nunca havia visto antes. Ele a depositou no centro da imensa cama com uma delicadeza que fez seu coração apertar. Você é tão linda, murmurou, seus dedos traçando o contorno de seu rosto. Tão perfeita. Beatriz tremeu sob seu toque, seu corpo ansiando por mais. Tenho medo, admitiu num sussurro. Do que, meu amor? Era a primeira vez que ele a chamava assim, e o termo de carinho fez algo dentro dela derreter. De não ser suficiente, de não saber. Ele a silenciou com um beijo tão terno que trouxe lágrimas aos seus olhos. Você é mais que suficiente, sussurrou contra seus lábios. Você é tudo. O que se seguiu foi uma dança de descobertas. Cada toque era uma revelação, cada beijo uma promessa. Caio a explorou com uma reverência que a fez sentir-se adorada. Preciosa. Suas mãos grandes eram surpreendentemente gentis. Seus lábios traçavam caminhos de fogo em sua pele. Quando finalmente se tornaram um, não foi apenas seus corpos que se uniram. Foram suas almas. Beatriz sentiu algo dentro dela se transformar, como se cada momento de sua vida tivesse sido apenas um prelúdio para este. Depois, deitada nos braços dele, sua pele ainda vibrando com os ecos do prazer, ela entendeu o que as freiras do internato queriam dizer sobre santidade. Porque isto, este momento, este homem, este amor, era sagrado. No que está pensando? Caio perguntou, seus dedos brincando preguiçosamente com seus cabelos. Que você não tirou minha inocência, ela respondeu, aninhando-se mais em seu peito. Você me devolveu ao mundo. Ele a apertou mais forte em seus braços e ela podia jurar que sentiu lágrimas em seus cabelos. Você me salvou, ele confessou num sussurro rouco, quando eu nem sabia que precisava ser salvo. Naquela noite, enquanto a lua subia no céu e o mundo dormia, dois corações que haviam se perdido finalmente se encontraram. E na segurança daquele quarto, protegidos pelo amor que haviam construído, Beatriz e Caio descobriram que, às vezes, os contos de fadas não começam com Era uma vez. Às vezes, eles começam com uma proposta irrecusável e terminam com uma verdade inegável, que o amor, quando é real, não precisa de contratos. Precisa apenas de coragem para se entregar, e fé para acreditar que alguns encontros são escritos nas estrelas muito antes de acontecerem. A luz suave do amanhecer se infiltrava pelas cortinas de seda, dançando sobre a pele nua de Beatriz. Ela despertou lentamente, consciente do calor do corpo de Caio junto ao seu, do peso protetor de seu braço em sua cintura. Por um momento, ficou imóvel, saboreando a sensação de segurança, de pertencimento. Era diferente de todos os amanheceres que já vivera. Não havia vergonha, não havia arrependimento. Havia apenas uma certeza profunda e inabalável de que estava exatamente onde deveria estar. Sentiu os lábios dele roçarem sua nuca, provocando arrepios por todo o seu corpo. Bom dia, ele murmurou, sua voz rouca de sono fazendo seu coração acelerar. Beatriz se virou para encará-lo, perdendo o fôlego com a visão. Caio estava diferente pela manhã, mais suave e mais vulnerável. Seus cabelos normalmente impecáveis estavam desarrumados. Uma sombra de barba cobria seu maxilar forte e seus olhos brilhavam com algo que ela nunca havia visto. Antes, pensei que tivesse sido um sonho, ela confessou, seus dedos traçando timidamente o contorno de seu rosto. Ele capturou sua mão, beijando cada um de seus dedos com uma reverência que fez seus olhos arderem de lágrimas. Se for um sonho, respondeu, não quero jamais acordar. O momento foi interrompido por batidas suaves na porta. Beatriz sentiu seu corpo enrijecer de pânico. O que os empregados pensariam? Como deveria agir? Mas Caio apenas sorriu, tranquilo.
Entre, chamou puxando o lençol para cobri-la adequadamente. A senhora Martinez entrou empurrando um carrinho de café da manhã, seu rosto impassível como sempre. Bom dia, senhor. Senhorita Santos cumprimentou com naturalidade, como se não houvesse nada de extraordinário na cena. Obrigado, Martinez, Caio respondeu. E havia algo em sua voz, orgulho talvez, que fez o coração de Beatriz derreter. Quando ficaram sozinhos novamente, ele se voltou para ela com um sorriso divertido. Você está corada. É que não esperava. Que eu quisesse que todos soubessem sobre nós? Ele completou, servindo café para ambos. Beatriz, você não é um segredo. Não é algo para esconder. Você é... Ele fez uma pausa, procurando as palavras certas. Você é meu milagre particular. O café da manhã na cama foi uma experiência surreal. Caio alimentava-a com morangos, roubava beijos entre goles de café, contava histórias de sua infância que nunca havia compartilhado antes. Era como se as últimas barreiras entre eles tivessem se dissolvido completamente. Não vou ao escritório. Hoje, ele anunciou de repente, mas sua reunião com os investidores. Pode esperar. Ele a interrompeu suavemente. Hoje quero apenas estar com você. Mostrar todos os cantos desta casa que agora é sua também. Fazer planos. Planos. A palavra fez seu coração saltar. Que tipo de planos? Ele sorriu. Aquele sorriso que transformava completamente seu rosto. Todos os tipos. Quero saber seus sonhos, Beatriz. Quero ajudá-la a realizá-los. O dia que se seguiu foi como um sonho acordado. Caio a levou pelos jardins da mansão, mostrando lugares que ela nem sabia que existiam. Uma estufa cheia de orquídeas raras, um pequeno lago com carpas douradas, um balanço antigo escondido entre salgueiros centenários. Este era meu refúgio. Quando criança, ele contou ajudando-a a se sentar no balanço. O único lugar onde podia simplesmente ser. Beatriz sentiu seu coração apertar com a imagem de um Caio menino, buscando escape das pressões e expectativas. E agora? Onde é seu refúgio? Ele a puxou para seus braços, seu perfume envolvendo-a como uma carícia. Agora? Meu refúgio é você. À tarde, enquanto descansavam na biblioteca, ela com a cabeça em seu colo, ele acariciando seus cabelos distraidamente, enquanto lia documentos, Beatriz finalmente reuniu coragem para perguntar o que a inquietava. O que acontece agora com meu emprego? Caio baixou os papéis, seus olhos encontrando os dela com intensidade. Você quer continuar trabalhando para mim? Eu não sei, admitiu. Não quero que pensem que estou com você por interesse. Mas também não quero perder minha independência. Então vamos fazer diferente, ele propôs, seus dedos traçando o contorno de seu rosto. Continue trabalhando se isso a faz feliz, mas não para mim. Vou ajudá-la a encontrar algo que a desafie e que a faça crescer. Mas, ele continuou, quero que volte a estudar. Vi seus olhos brilharem quando mencionei a biblioteca da universidade outro dia. O que gostaria de cursar? Beatriz sentiu lágrimas se formarem em seus olhos. Literatura, confessou num sussurro. Sempre sonhei em estudar literatura. O sorriso dele foi deslumbrante. Então será literatura. Começaremos com sua matrícula amanhã mesmo. Caio. Ela se sentou encarando-o com seriedade. Não quero que pense que precisa fazer tudo isso por mim. Ele segurou seu rosto entre as mãos, seus olhos transbordando de emoção. Não estou fazendo por você, meu amor. Estou fazendo por nós. Porque sua felicidade é minha felicidade agora. Porque quero ver você brilhar, crescer, se realizar, porque... Sua voz falhou levemente. Porque te amo. Era a primeira vez que ele dizia essas palavras, e elas caíram entre eles como gotas de chuva num deserto. Preciosas, transformadoras, vitais. Eu também te amo, ela respondeu, sua voz embargada de emoção. O beijo que seguiu foi diferente. De todos os outros, não havia mais urgência, não havia mais medo. Era um beijo de certeza, de promessa, de futuro. Naquela noite, depois de um jantar íntimo na varanda, agora seu lugar favorito na mansão, Caio a surpreendeu novamente. Tenho algo para mostrar a você. Ele a conduziu por um corredor
que ela nunca havia notado antes parando diante de uma porta dupla de carvalho. Este, disse abrindo as portas com um floreio teatral, será seu espaço. Beatriz perdeu o fôlego. Era um escritório, mas diferente de qualquer outro na mansão. As paredes eram forradas de prateleiras de livros. Uma escrivaninha antiga, de mogno, ocupava um canto junto à janela, e poltronas de leitura confortáveis estavam estrategicamente posicionadas perto de uma lareira. Para seus estudos, ele explicou, observando sua reação ansiosamente. Para sua escrita quando decidir começar aquele romance que sei que existe dentro de você. Ela se voltou para ele, lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. Como você sabe sobre meu sonho de escrever? Porque presto atenção em você, ele respondeu simplesmente. Nos cadernos que você carrega, nas histórias que seus olhos contam quando está perdida em pensamentos. Você é um livro que quero passar o resto da vida lendo, Beatriz. Naquele momento, abraçada a ele em seu novo santuário, Beatriz entendeu completamente o que significava ser amada. Não era apenas sobre paixão ou desejo, era sobre ser vista, compreendida, apoiada. Era sobre ter alguém que acreditava em seus sonhos tanto quanto você. Os dias que se seguiram estabeleceram uma nova rotina na mansão. Beatriz começou a frequentar a universidade pela manhã, suas tardes divididas entre estudos e a organização de sua mudança gradual para o quarto de Caio, agora oficialmente deles. Ele continuava sendo o poderoso empresário que o mundo conhecia, mas havia mudado. Sorria mais, trabalhava menos horas, fazia questão de almoçar com ela sempre que possível. À noite, enquanto ela estudava em seu novo escritório, ele se juntava a ela apenas para estar próximo. Em uma dessas noites, observando-o trabalhar, silenciosamente em sua própria papelada, Beatriz percebeu que o amor verdadeiro não era como nos romances que costumava ler. Não era sobre grandes gestos ou declarações dramáticas. Era sobre a forma como ele ajeitava os óculos quando estava concentrado, sobre o café que aparecia em sua mesa exatamente quando precisava, sobre as notas de incentivo que encontrava entre as páginas de seus livros de estudo. Era sobre a maneira como ele não queria esconder o que tinham, exibindo-a como quem mostra um tesouro precioso. Era sobre como cada pequeno momento juntos parecia uma dádiva, uma descoberta, uma confirmação. Ela havia ficado. Não apenas naquela primeira noite, não apenas em sua cama ou em sua casa. Havia ficado em sua vida, em seu coração, em sua alma. E cada dia trazia a certeza crescente de que esta não era apenas uma história de amor. Era uma história de transformação, de crescimento, de duas almas que se encontraram precisamente no momento em que mais precisavam uma da outra. Uma história que estava apenas começando, mas que já tinha todas as marcas de um para sempre. As semanas se transformaram em meses, e a vida na mansão Del Valle encontrou seu próprio ritmo. Um ritmo construído não mais em contratos ou acordos, mas em pequenos momentos que teciam a tapeçaria de um amor cada vez mais profundo. Naquela manhã de quinta-feira, Beatriz acordou com o som familiar do chuveiro. Sorriu ainda de olhos fechados ao sentir o aroma do café recém-preparado que Caio sempre pedia para ser servido antes que ela despertasse. Era um dos muitos rituais que ele havia criado, silenciosamente, para demonstrar seu amor. Vai se atrasar para a aula. A voz dele soou próxima, seguida de um beijo suave em sua testa. Ela abriu os olhos para encontrá-lo já impecavelmente vestido em seu terno navy, ajeitando a gravata diante do espelho. Como você consegue ficar tão elegante tão cedo? Ele sorriu através do reflexo. Anos de prática. E agora, uma motivação extra para impressionar. Me impressionar? Ela provocou, espreguiçando-se preguiçosamente. Sempre. Ele se aproximou, sentando-se na beira da cama. Especialmente hoje. Não se esqueça que temos o jantar com o conselho da universidade. Beatriz sentiu um frio na barriga. Era sua primeira apresentação formal como namorada de Caio. Del Valle para o círculo acadêmico. Nos últimos meses, ele havia se tornado um dos principais doadores da Faculdade de Literatura, embora fizesse questão de manter o anonimato para não influenciar o tratamento que ela recebia. Estou nervosa, admitiu.
enquanto ele brincava com uma mecha de seu cabelo. Não precisa estar. Sua voz era suave, reconfortante. Você é brilhante, Beatriz. Seus professores não param de elogiar seus ensaios. Na verdade, ele hesitou. Um brilho especial em seus olhos. Tenho uma surpresa para você. Antes que pudesse perguntar, ele já havia saído do quarto, retornando momentos depois com um envelope em mãos. Isso chegou ontem, mas queria esperar o momento certo. Com as mãos tremendo levemente, Beatriz abriu o envelope. Era uma carta, da universidade, convidando-a para um programa especial de pesquisa em literatura vitoriana, sua paixão particular. Mas como? Ela sussurrou atônita. Este programa é extremamente concorrido. Por seus próprios méritos, ele enfatizou, segurando seu rosto entre as mãos. Li seus ensaios, Beatriz. Você tem um dom, uma sensibilidade única para entender as complexidades humanas através da literatura. As lágrimas embaçaram sua visão. Você leu meus ensaios? Todos eles, confessou, um leve rubor tingindo seu pescoço. Às vezes, quando você está dormindo, pego seus cadernos e leio suas anotações, seus pensamentos, suas análises. É como descobrir você de novo a cada página. Beatriz sentiu seu coração expandir no peito. Este homem que comandava um império financeiro, que intimidava executivos em reuniões de conselho, passava suas noites lendo sobre Jane Austen e as irmãs Brontë só para entender melhor seu mundo. Te amo, ela sussurrou, puxando-o para um beijo que tinha gosto de café e promessas. Também te amo, ele respondeu contra seus lábios. Agora levante, ou vamos nos atrasar. A rotina deles havia se ajustado naturalmente. Beatriz ia para a universidade pela manhã, mergulhada em seus estudos de literatura. Caio reorganizou seus horários no escritório para poder almoçar com ela no pequeno café próximo ao campus sempre que possível. Era em um desses almoços que estavam agora, compartilhando uma mesa discreta nos fundos do estabelecimento. Ela falava animadamente sobre sua última aula de poesia romântica, enquanto ele a observava com aquele olhar que ainda fazia seu coração falhar uma batida. O que foi, Nossa? Ela perguntou, notando sua expressão pensativa. Estava pensando em como a vida é curiosa, ele respondeu, pegando sua mão sobre a mesa. Passei anos construindo um império, acumulando poder e influência, achando que isso me traria satisfação. E então você chega, com seus livros antigos e seus olhos sonhadores, e me mostra que a verdadeira riqueza está nos detalhes que eu nem notava mais. Que detalhes? O som da sua risada pela manhã, o jeito que você morde o lábio quando está concentrada, como seus olhos brilham quando fala sobre literatura, a forma como você transformou aquela mansão fria em um lar. Beatriz sentiu as lágrimas se formarem. Às vezes tenho medo, confessou em um sussurro. Do que, meu amor? De que isso seja bom demais para ser verdade, de acordar e descobrir que foi apenas um sonho. Caio levou sua mão aos lábios, beijando cada um de seus dedos com reverência. Não é um sonho. E se for, estamos sonhando juntos. À tarde, enquanto ela estudava em seu escritório particular, ele apareceu carregando uma caixa antiga. Encontrei isso no sótão, explicou, colocando-a cuidadosamente sobre a mesa. Achei que você gostaria de ver. Dentro da caixa havia dezenas de cartas amareladas pelo tempo, todas escritas à mão. São cartas dos meus avós, ele explicou, sentando-se ao seu lado. Eles se corresponderam por 2 anos antes de se casarem. Pensei que você poderia usar isso em sua pesquisa sobre romance epistolar vitoriano. Beatriz folheou as cartas com cuidado reverente, maravilhada com a delicadeza da caligrafia, com a profundidade dos sentimentos expressos em cada linha. Isso é precioso, Caio. Como você, ele respondeu simplesmente. O jantar com o conselho da universidade foi um sucesso absoluto. Beatriz brilhou em suas discussões sobre literatura contemporânea, conquistando admiradores com sua inteligência aguçada e sua paixão genuína pelo tema. Caio, ao seu lado, não tentava ofuscar seu brilho, pelo contrário, parecia irradiar orgulho a cada intervenção dela. Mais tarde, na privacidade de seu quarto,
ele a surpreendeu com outra revelação. Comprei uma casa de campo, anunciou casualmente, enquanto desfazia o nó da gravata. Beatriz, que estava removendo os brincos, congelou. Uma casa de campo? Perto de Oxford, ele continuou, um sorriso brincando em seus lábios. Pensei que seria útil. Você sabe, para quando você decidir fazer seu mestrado lá. Ela se virou lentamente, o coração aos saltos. Mestrado em Oxford, mas eu nem me inscrevi ainda. Mas vai. Ele se aproximou, envolvendo-a em seus braços, porque é seu sonho. E seus sonhos são minha prioridade agora. As lágrimas corriam livremente por seu rosto agora. Como você faz isso? O quê? Me amar assim. Tão completamente, tão generosamente. Ele secou suas lágrimas com beijos suaves. Não é generosidade, Beatriz. É egoísmo puro. Porque cada sonho seu que se realiza, cada sorriso seu, cada momento de felicidade, tudo isso me faz mais feliz do que qualquer negócio bem-sucedido já conseguiu. Deitados na cama mais tarde, suas pernas entrelaçadas e corações batendo no mesmo ritmo, Beatriz compreendeu uma verdade fundamental sobre o amor. Não eram os grandes gestos que o mantinham vivo, embora Caio fosse mestre neles. Era o cuidado diário, as pequenas atenções, a forma como ele reorganizou seu mundo para incluí-la não como um acessório, mas como parte essencial. Era sobre como ele tinha orgulho de suas conquistas acadêmicas, como fazia questão de que todos soubessem que ela estava ali por seu próprio mérito. Era sobre as noites em que ele massageava seus ombros tensos, depois de horas de estudo, sobre os bilhetes de incentivo que deixava em seus livros, sobre a maneira como seus olhos ainda brilhavam cada vez que ela entrava em um ambiente. O amor verdadeiro não fazia barulho. Ele aparecia no cuidado diário, na construção paciente de uma vida compartilhada, na certeza silenciosa de que juntos eram mais fortes, mais completos, mais verdadeiros. E ali, nos braços do homem que havia transformado sua vida, Beatriz soube que algumas histórias de amor não precisam de grandes dramas ou reviravoltas espetaculares. Algumas histórias são extraordinárias justamente por serem simples, verdadeiras, construídas dia após dia com pequenos gestos de amor e cuidado, porque no fim não era sobre a mansão, os presentes ou as oportunidades. Era sobre dois corações que haviam encontrado seu lugar um no outro, sobre duas almas que se curavam e se fortaleciam mutuamente, sobre um amor que crescia mais profundo e mais forte a cada amanhecer. O outono pintava os jardins da mansão Del Valle, em tons de dourado e vermelho, quando Beatriz percebeu que algo estava diferente. Pequenas mudanças no comportamento de Caio, telefonemas sussurrados, reuniões misteriosas com a senhora Martinez, sorrisos contidos quando achava que ela não estava olhando. Em uma manhã particularmente fria, ela encontrou um bilhete em sua xícara de café favorita. Vista-se para um dia especial. Te amo, C. Junto ao bilhete, uma chave antiga de latão que ela nunca havia visto antes. Intrigada, seguiu as instruções. Escolheu um vestido de lã azul marinho, a cor que ele sempre dizia combinar com sua pele, e prendeu os cabelos em um coque solto. Quando desceu as escadas, encontrou a mansão estranhamente silenciosa. Caio, chamou sua voz ecoando pelos corredores vazios. Em resposta, encontrou outro bilhete na mesa do hall. Comece pela biblioteca, use a chave. Seu coração acelerou. Enquanto caminhava até a imensa biblioteca, que tinha se tornado seu refúgio favorito nos últimos meses. A chave encaixou perfeitamente em uma gaveta antiga que ela nunca havia notado antes. Dentro, encontrou um livro. Não qualquer livro. Era uma primeira edição de Orgulho e Preconceito, seu romance favorito. Suas mãos tremeram ao abrir a capa, encontrando mais uma mensagem na caligrafia elegante de Caio. Como Elizabeth Bennet, você mudou meus conceitos sobre amor e orgulho, mas nossa história está apenas começando. Próxima parada, Estufa das Orquídeas. Beatriz sentiu lágrimas se formarem em seus olhos enquanto abraçava o livro contra o peito. Caminhou apressadamente até a estufa, onde as orquídeas que ela havia ajudado a cuidar nos últimos meses estavam mais vibrantes que nunca. No centro do ambiente, uma única orquídea azul
raríssima e sua favorita, sustentava outro bilhete. Como estas flores, nosso amor precisa de cuidado diário para florescer. Mas, diferente delas, cresce mais forte a cada desafio. Continue até o lago. O pequeno lago artificial, onde costumavam passar tardes preguiçosas alimentando as carpas, estava decorado com dezenas de lanternas flutuantes. No banco de madeira, onde sempre se sentavam, outro presente aguardava. Uma caixa de veludo contendo um delicado bracelete de prata. Cada pingente representa um momento nosso, dizia o novo bilhete. A xícara de café da primeira manhã, o livro do primeiro presente, a nota musical da nossa primeira dança. Mas ainda falta um pingente. Procure no balanço dos salgueiros. Beatriz correu até o balanço, onde haviam compartilhado tantos segredos, seu coração batendo descompassado. Ali, amarrada com uma fita de seda, estava uma foto deles. Não uma foto qualquer. Era do momento exato em que seus olhos se encontraram pela primeira vez, naquela entrevista que mudou suas vidas. Como conseguiu isso? Murmurou para si mesma, admirando a forma como ele a olhava na fotografia. Já havia amor ali, mesmo que nenhum dos dois soubesse ainda. Câmeras de segurança do escritório. A voz dele soou atrás dela, fazendo-a virar-se sobressaltada. Passei horas procurando este exato momento. Caio estava parado a alguns passos de distância, mais elegante que nunca, em um terno escuro feito sob medida. Mas não foi sua aparência que fez o coração dela parar, foi seu olhar. Um olhar de pura adoração, misturado com algo que parecia nervosismo. Você planejou tudo isso, ela disse. Não era uma pergunta. Sim. Ele se aproximou lentamente. Porque queria que este momento fosse tão especial quanto você é para mim. Este momento. Em resposta, ele se ajoelhou diante dela. O mundo pareceu parar de girar. Beatriz. Sua voz estava rouca de emoção. Quando você entrou no meu escritório naquele dia, achei que estava fazendo um acordo comercial. Não sabia que estava começando a maior aventura da minha vida. Ele tirou uma pequena caixa de veludo, rasgou do bolso, e Beatriz sentiu as lágrimas começarem a cair. Você me ensinou que amor não é uma transação. Não é algo que se compra ou se vende. É algo que se constrói, dia após dia, com verdade e coragem. Abrindo a caixa, revelou um anel delicado, uma única esmeralda cercada por pequenos diamantes. Não era ostentoso nem chamativo. Era elegante, único. Era perfeitamente ela. Eu sei que sou mais velho, ele continuou, sua voz tremendo levemente. Sei que você está apenas começando sua jornada acadêmica, que tem tantos sonhos para realizar. E quero estar ao seu lado em cada passo, não como alguém que te limita, mas como alguém que te impulsiona a voar cada vez mais alto. Beatriz mal conseguia ver através das lágrimas agora. Não estou pedindo que seja minha esposa, porque preciso de uma. Estou pedindo porque, pela primeira vez na vida, encontrei alguém que me faz querer ser melhor a cada dia. Alguém que me ensinou que vulnerabilidade não é fraqueza, que amor não é perda de controle. É o maior ganho que podemos ter. Ele pegou sua mão trêmula, seus olhos nunca deixando os dela. Então, Beatriz Santos, você me daria a honra de se casar comigo, não pela idade, não por conveniência, mas pela verdade que construímos juntos? Por um momento, ela não conseguiu falar. Todas as palavras pareciam pequenas demais para expressar o que sentia. Em vez disso, ajoelhou-se junto com ele na grama, tomando seu rosto entre as mãos. Você mudou minha vida, sussurrou encostando sua testa na dele. Não apenas com os presentes ou oportunidades, mas com seu amor, com a forma como me vê, como me apoia, como acredita em mim às vezes mais do que eu mesma. Ela se afastou apenas o suficiente para olhar em seus olhos. Sim, Caio Del Valle, 1000 vezes sim. Quero construir uma vida com você. Quero envelhecer ao seu lado. Quero ser sua parceira em todos os momentos. O sorriso que iluminou o rosto dele foi mais brilhante que qualquer joia. Com mãos tremendo levemente, o poderoso empresário, tremendo, ele colocou o anel em seu dedo. Era perfeito, como se tivesse sido feito para ela. Tem uma história por trás deste anel, ele revelou, ainda segurando sua mão. Era da minha avó. Ela me deu antes de morrer.
dizendo que deveria guardá-lo para alguém que fizesse meus olhos brilharem como os do meu avô brilhavam para ela. Beatriz admirou a joia, emocionada com seu significado. É por isso que escolheu uma esmeralda? Parcialmente, ele sorriu. Também porque combina com seus olhos quando você está feliz. Ficam exatamente desta cor de verde. Ela o beijou então. Um beijo que tinha gosto de lágrimas e promessas. Quando se separaram, percebeu que não estavam mais sozinhos. A senhora Martinez e outros funcionários da casa observavam à distância, alguns visivelmente emocionados. Eles ajudaram a preparar tudo, Caio explicou. E agora, se você quiser, temos um pequeno jantar de celebração esperando. Nada muito grande, apenas as pessoas que se tornaram nossa família. É perfeito, ela sussurrou, deixando-o ajudá-la a levantar. O jantar foi servido na varanda, seu lugar favorito na mansão. A mesa estava decorada com orquídeas azuis e velas, criando uma atmosfera mágica. A senhora Martinez havia preparado todos os pratos favoritos deles, e até mesmo o mordomo mais sério tinha um sorriso no rosto. Durante a refeição, Caio não soltou sua mão, como se precisasse do contato físico para acreditar que ela havia realmente dito sim. Seus olhos encontravam os dela a cada momento, cheios de amor e promessas silenciosas. Sabia que ela diria sim. A senhora Martinez comentou em determinado momento, seu costumeiro tom severo suavizado pela emoção. Nunca vi dois corações tão perfeitamente alinhados. Mais tarde, quando estavam sozinhos em seu quarto, agora oficialmente deles, Beatriz observava o anel brilhar à luz do luar. No que está pensando? Caio perguntou, abraçando-a por trás. Em como a vida é surpreendente, ela respondeu, recostando-se nele. Há 1 ano estava sozinha no mundo, sem direção. E agora tenho um futuro inteiro pela frente. Uma família, um propósito. E um homem completamente apaixonado por você, ele completou beijando seu pescoço. O homem mais incrível que já conheci. Ela se virou em seus braços. Que me ama não apesar das minhas imperfeições, mas com elas. Que me incentiva a crescer. Que celebra minhas vitórias como se fossem dele. Porque são. Ele tocou seu rosto com reverência. Cada sorriso seu, cada conquista, cada momento de felicidade. Tudo isso é minha vitória também. Porque te ver feliz, realizada, confiante, é tudo o que eu sempre quis. Naquela noite, enquanto a mansão Del Valle dormia sob o céu estrelado, 2 corações batiam no mesmo ritmo, celebrando não apenas um noivado, mas a certeza de que alguns amores são predestinados, não pelo destino ou pela conveniência, mas pela coragem de 2 almas que escolheram se entregar completamente uma à outra. E a pequena caixa azul, agora vazia sobre a mesa de cabeceira, era testemunha silenciosa de que, às vezes, os maiores presentes vêm nos pacotes mais simples, como o amor verdadeiro que nasce de um coração sincero. A manhã do casamento amanheceu perfeita, como se o próprio céu quisesse abençoar aquela união. O sol de outono derramava sua luz dourada sobre os jardins da mansão Del Valle, onde centenas de orquídeas brancas e azuis criavam um cenário de conto de fadas. Beatriz estava em seu antigo quarto, agora transformado em um santuário de preparação nupcial. O vestido pendurado próximo à janela capturava a luz da manhã como se fosse feito de cristal líquido. Era simples e elegante, exatamente como ela havia sonhado. Seda pura em um tom perolado, com detalhes delicados de renda francesa nas mangas longas. Está nervosa, querida? A senhora Martinez perguntou, entrando no quarto com uma bandeja de chá de camomila. Estranhamente, não, Beatriz respondeu com um sorriso sereno. É como se todo o caminho até aqui tivesse sido preparação para este momento. A governanta, que havia se tornado uma segunda mãe para ela, sorriu com olhos marejados. Sabe, em todos esses anos servindo aos Del Valle, nunca vi o Sr. Caio tão vivo. É como se você tivesse trazido cores para um mundo em preto e branco. Antes que Beatriz pudesse responder, batidas suaves na porta anunciaram a chegada de sua equipe de preparação. Cabeleireiro, maquiador e sua própria consultora de moda, todos presentes de Caio, que haviam se tornado amigos queridos ao longo dos meses.
Hora de transformar nossa Cinderela em princesa. Alessandro, o cabeleireiro italiano, anunciou com seu característico entusiasmo. As horas seguintes passaram em um borrão de risos, histórias e pequenos momentos de emoção. Seu cabelo foi artisticamente arranjado em ondas soltas, presas apenas por um delicado arranjo de flores naturais. A maquiagem, suave e luminosa, apenas realçava sua beleza natural. Foi quando estava quase pronta que a senhora Martinez retornou, carregando uma caixa antiga de madeira entalhada. O Sr. Caio pediu que entregasse isso a você, disse, colocando a caixa sobre a penteadeira. Disse que é uma tradição de família. Com mãos tremendo levemente, Beatriz abriu a caixa. Dentro, sobre veludo azul marinho, repousava um colar de pérolas com uma única safira no centro. Junto, um bilhete na caligrafia elegante que ela tanto amava. Meu amor, este colar pertenceu a todas as noivas Del Valle nos últimos 100 anos. Minha avó o usou, assim como minha mãe. Mas tenho certeza que em nenhuma ele brilhou tanto quanto brilhará em você. A safira é nova. Mandei adicionar, porque combina com seus olhos quando você sorri. Mal posso esperar para vê-la caminhar. Até mim. Todo meu amor sempre, Caio. As lágrimas ameaçaram arruinar sua maquiagem, mas Alessandro rapidamente interveio com seu lenço de seda. Nada de choro ainda, Bela. Guarde as lágrimas para quando ele a vir. O som de um piano começou a flutuar pelos jardins. Os músicos iniciavam os preparativos. Beatriz se aproximou da janela, observando os últimos detalhes sendo arrumados no cenário do casamento. A cerimônia seria realizada na varanda principal da mansão, seu lugar favorito, com vista para os jardins onde sua história de amor havia florescido. Arcos de flores brancas criavam um corredor natural até o altar, e centenas de velas em castiçais de cristal aguardavam para serem acesas ao entardecer. Está na hora, a senhora Martinez anunciou suavemente, ajudando-a a vestir o véu, tão delicado que parecia feito de névoa matinal. Quando Beatriz finalmente se viu no espelho, mal reconheceu a mulher que a encarava de volta, não pela produção ou pelo vestido deslumbrante, mas pela luz que irradiava de dentro dela, a luz de alguém que encontrou seu lugar no mundo, seu propósito, seu amor verdadeiro. O caminho até a varanda foi como um sonho em câmera lenta. Os convidados, apenas amigos próximos e família, levantaram-se em respeito. A música magora Moon River, tocada suavemente ao piano, encheu o ar com memórias da primeira dança deles. E então ela ouviu. Caio estava magnífico em seu smoking negro, mas não foi sua elegância que fez o coração dela falhar uma batida. Foi seu olhar. Aquele olhar que desde o primeiro dia havia enxergado através de todas as suas defesas direto para sua alma. Lágrimas brilhavam em seus olhos normalmente controlados, e seu sorriso era pura luz. Quando seus olhares se encontraram, o mundo ao redor desapareceu. Não havia convidados, não havia música, não havia passado ou futuro. Havia apenas este momento, esta verdade, este amor que havia transformado duas vidas solitárias em uma história de redenção. Ao chegar ao altar, ele estendeu a mão para ela, aquela mão que havia primeiro tocado a sua em um acordo comercial e agora a tocava com a reverência de uma prece. Você está, ele começou, sua voz falhando pela primeira vez. Você está absolutamente deslumbrante. O celebrante, um antigo professor de literatura dela, escolhido especialmente para a ocasião, sorriu com a emoção palpável entre eles antes de começar a cerimônia. Estamos aqui hoje, ele começou, para celebrar não apenas uma união, mas uma transformação. A transformação de duas almas que, através do amor, encontraram sua melhor versão uma na outra. As palavras fluíram como poesia, entrelaçando a história deles com citações dos autores favoritos de Beatriz. Quando chegou o momento dos votos, Caio foi o primeiro a falar. Beatriz, sua voz estava rouca de emoção. Antes de você, eu existia. Trabalhava, conquistava, vivia. Mas não sabia o que era realmente estar vivo até você entrar no meu escritório naquele dia. Você não apenas ficou, você transformou cada canto da minha vida com sua luz. Ele segurou suas mãos
com mais força, seus olhos nunca deixando-os dela. Prometo passar cada dia da nossa vida juntos, te fazendo tão feliz quanto você me faz. Prometo ser seu porto seguro e sua asa livre, te apoiando em cada sonho, celebrando cada conquista, sendo seu parceiro em cada desafio. Prometo te amar, não apenas nos momentos fáceis, mas principalmente nos difíceis, porque nosso amor não é uma história de conto de fadas. É melhor que isso. É real, é verdadeiro, é nosso. Lágrimas corriam livremente pelo rosto de Beatriz quando chegou sua vez. Caio, ela começou, sua voz tremendo levemente. Você me ensinou que amor não é sobre perder a si mesmo. É sobre se encontrar. Em cada pequeno gesto seu, em cada olhar, em cada momento juntos me encontrei. Não como uma versão idealizada de mim mesma, mas como quem eu realmente sou. Ela respirou fundo, deixando todo o seu amor fluir em suas palavras. Prometo ser sua, parceira em todos os momentos. Prometo nunca deixar você esquecer como é maravilhoso, mesmo quando você duvidar. Prometo construir com você não apenas uma vida, mas um lar. Um lugar onde podemos ser completamente nós mesmos, onde podemos crescer juntos, onde nosso amor pode florescer cada dia mais. O sol começava a se pôr quando trocaram as alianças, anéis simples de ouro branco com suas iniciais e a data gravadas por dentro. Quando o celebrante os declarou marido e mulher, o beijo que selou sua união foi mais que um beijo. Foi uma promessa, um recomeço, uma certeza. A recepção que seguiu foi íntima e perfeita. Lanternas de papel foram soltas no céu noturno, cada uma carregando um desejo dos convidados para o casal. A música suave do piano se misturava com risos e conversas, criando uma atmosfera de pura felicidade. Durante sua primeira dança como casal, Caio a segurava como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Feliz, ele sussurrou em seu ouvido. Mais que feliz, ela respondeu aninhando-se mais em seus braços, em paz, completa, em casa. Ele a girou suavemente, seus olhos brilhando com amor e promessas. Sabe o que mais amo em você? Como transformou aquela mansão fria em um lugar cheio de vida. Como encheu cada canto com sua presença, cada momento com significado. E você? Ela tocou seu rosto com carinho. Transformou minha vida em uma história de amor mais bonita que qualquer livro, que já li. Mais tarde, quando os últimos convidados haviam partido e a noite abraçava a mansão com seu manto estrelado, eles permaneceram na varanda, dançando lentamente ao som de uma música que só eles podiam ouvir. Naquela primeira noite, Caio murmurou contra seus cabelos. Você ficou, mas agora... Agora, ela completou olhando em seus olhos. Sou eu quem escolhe não sair. Hoje, amanhã e todos os dias da nossa vida. E ali, sob o céu de outono salpicado de estrelas, duas almas que haviam se encontrado por acaso descobriram que alguns encontros são destinados não pelo acaso, mas pelo amor. Um amor que começou com uma proposta irrecusável e terminou com a mais pura das certezas, que quando dois corações se encontram, na verdade, não há contrato ou acordo que supere o poder de simplesmente pertencer.